Olá pessoal, eu queria falar para vocês um pouco sobre o que aconteceu, esses acontecimentos recentes aqui de Israel. Eu moro em Hod Sharon, que fica mais ou menos a uns 25, 26 quilômetros ao norte de Tel Aviv. Israel é um país pequeno, vocês sabem, mas as coisas que acontecem aqui não acontecem no país inteiro. Gaza fica para nós o que seria mais ao sul, próximo de algumas cidades, e Israel hoje controla Gaza como se fosse uma prisão a céu aberto. Esse controle não é exclusivo de Israel, a autoridade palestina também controla. Vocês sabem que lá falta luz constantemente, acho que a luz existe durante o dia por algumas poucas horas, e isto se deve em função de que a autoridade palestina não permite mais do que isso. Como é que ela não permite? Não pagando pela luz. Então, o Catar resolveu fazer uma doação e doou 15 milhões de dólares ao Hamas, que é o regime hoje na faixa de Gaza. Com esse dinheiro, eles conseguiram pagar boa parte do funcionalismo, que já não recebia há alguns meses, e comprar mais combustível, pagar por esse combustível, já que a eletricidade em Gaza funciona a diesel. Então terão por algum tempo agora mais horas com luz. Israel opera na faixa de Gaza secretamente, com certeza. Existem agentes israelenses dentro de Gaza, existem provavelmente palestinos que servem como agentes israelenses dentro de Gaza, e isso é corriqueiro, faz parte. Semana passada houve uma tentativa, provavelmente, de instalação de equipamentos eletrônicos, ou de instalação, ou de recuperação, enfim, algo relacionado a equipamentos eletrônicos. Foi uma operação secreta, por isso nada se fala e nada é possível de ser publicado aqui em Israel. Para quem não sabe, em Israel existe uma censura militar. Tudo que é publicado nos jornais, tudo que é levado nos noticiários da televisão, por exemplo, tudo é submetido à censura militar. Se estes militares perceberem ou acharem que uma destas notícias pode causar mal ao país, essa notícia é censurada e ela não pode ser publicada ou levada ao ar. Pois bem, essa operação secreta estava acontecendo quando um comandante do Hamas, que não é um comandante de grande importância, mas enfim, ainda um comandante do Hamas, percebeu um carro, desconfiou dele, e aí as coisas aconteceram rapidamente, houve troca de tiros que causaram a morte, entre outros, deste comandante e mais 6 palestinos, e a morte do coronel israelense que estava encabeçando essa operação. Sabe-se que os equipamentos eletrônicos eram valiosos porque foi preciso chamar às pressas um avião de combate que bombardeou o carro e destruiu o carro completamente. Os soldados israelenses e o corpo do coronel foram retirados por helicóptero. Mais 2 soldados acabaram feridos. As forças do Hamas e da Jihad Islâmica, quando souberam do que havia acontecido, começaram a disparar foguetes contra Israel. Esses foguetes que são disparados, eles são foguetes que têm um alcance limitado, ou seja, eles são lançados numa tentativa de atingir cidades ou povoados israelenses, mas eles têm uma limitação em termos de alcance. Normalmente ele fica em torno dos 5 quilômetros, 5, 6 quilômetros, na maioria das vezes. E Israel possui um equipamento que tenta destruir esses foguetes quando eles são jogados. Esses equipamentos que procuram destruir os foguetes são localizados junto da fronteira, evidentemente, mas os palestinos também já descobriram uma forma de burlar isso. Eles começam a jogar eles em uma direção para que a defesa israelense procure destruí-los,
e imediatamente jogam em outra direção. Então, com isso, eles conseguem fazer com que a maior parte desses foguetes acabe caindo em Israel. Para nossa sorte, se pode-se dizer assim, a maioria deles acaba caindo em campo aberto. Mas dessa vez, alguns caíram dentro de cidades. E em uma destas cidades atingiram um prédio, e neste prédio um apartamento, onde, por ironia do destino, vivia um palestino de Hebron, que é em territórios ocupados da Cisjordânia, que tem, ou melhor, desculpem, que tinha licença de trabalho em Israel e acabou vindo a falecer. Essa foi a grande ironia. Pois bem, com cerca de, aí variam as informações, entre 350 e 450 foguetes jogados contra Israel, Israel revidou. E o revide de Israel se deu em alguns locais pontuais, entre eles a televisão do Hamas, que, diga-se de passagem, é uma TV que, na maior parte do tempo, passa programas não só nacionalistas, não só de incentivo ao nacionalismo palestino, que seria perfeitamente compreensível, mas principalmente com motivações ideológicas e motivações de ódio e motivações que são ruins de serem assistidas, porque muitas vezes envolvem crianças, e essa programação toda ela acaba sendo uma programação bastante pesada, antissemita, e esta é a TV, esse é o canal do Hamas. A TV foi destruída, o canal voltou ao ar, porque provavelmente está sendo transmitido agora de outro local. Israel também destruiu alguns prédios e, desta vez, diferentemente de outras, Israel avisou moradores e avisou todos aqueles que estavam dentro dos prédios de que eles seriam destruídos. Israel faz isso primeiro por telefone, as pessoas recebem uma mensagem que devem deixar rapidamente o prédio. Depois lançam pequenos explosivos no teto que dizem que está vindo de fato a bomba que vai acabar destruindo tudo. Então a diferença hoje é que os foguetes que foram lançados contra Israel, eles são lançados com a intenção de, principalmente, evidente, de causar mortes a esmo. Por isso são lançados contra as cidades, e a intenção não é outra senão causar mortes sem que as pessoas possam praticamente se defenderem. As defesas que existem dentro de Israel são bunkers, o país todo é coberto por bunkers, e as pessoas têm alguns segundos para se dirigirem assim que são comunicadas de que um ataque está a caminho. Bem, com esse evento em Gaza, tivemos a renúncia do ministro da Defesa de Israel, o famoso Lieberman. Lieberman renunciou e com ele retirou o seu partido, a Casa de Israel, da coalizão, e se retirando da coalizão, ele deixou ela com apenas uma margem de um voto. O parlamento israelense tem 120 cadeiras e a coalizão agora tem 61 a 49 da oposição. Pois bem, é muito difícil um governo permanecer com essa diferença, por um voto apenas, porque qualquer coisa que aconteça, qualquer desavença, qualquer briguinha de ego, pode fazer com que o governo caia no dia seguinte. O Netanyahu sabe disso. Ele tem perfeito conhecimento da situação em que ele se encontra. Mas ele não deseja, nesse momento, se encaminhar para eleições, porque, segundo as pesquisas, existe uma possibilidade de que, dessa vez, ele possa perder as eleições. O momento não é o melhor adequado para ele. Um de seus ministros, o Bennett, chegou a colocar praticamente uma chantagem, um ultimato, dizendo que se ele não recebesse, ele que é ministro da Educação, se ele não recebesse o cargo de ministro da Defesa, ele então
retiraria o seu partido da coalizão e, com isso, teríamos eleição. Tiveram uma conversa, ele e Bibi, e Netanyahu, e nesta conversa ele teria sido, ele, Bennett, convencido de permanecer no governo, de que não seria esse o momento de irmos para novas eleições. Bem, eu acredito pessoalmente que essas eleições devam acontecer provavelmente no início do ano que vem. Como eu disse antes, é quase impossível um governo se manter por muito tempo com uma margem de apenas um voto de maioria. Existem muitas leis ainda para serem votadas no parlamento, existem muitas medidas para serem votadas, e cada uma delas exige uma longa negociação, e cada uma delas alguém do governo não concorda totalmente, completamente, e isso pode levar a qualquer momento à queda do governo. O Netanyahu agora está tentando ganhar tempo, essa é a ideia dele, ganhar tempo, porque ele, na televisão, diz que tem conhecimento de coisas que o país não pode saber, que nós não temos, nesse momento, o direito de tomar conhecimento do que está acontecendo, que seriam coisas gravíssimas, que seriam coisas ligadas à segurança de Israel. E, como é de costume, isso acontece nos últimos 20 anos, desde que a direita assumiu o poder, é uma espécie de política do terror. Nós precisamos saber apenas de que ele é a única pessoa capaz de lidar com isso e a única pessoa de nos salvar da destruição. Esse é o Bibi. Com isso, ele joga essa conversa para cima do povo e aqueles que acreditam nele se convencem de que ele realmente é a pessoa certa ou a pessoa ideal para continuar no poder e assim continuamos com essa expectativa. Como eu disse antes, acho que isso deve mudar nos próximos 30, 60 dias. Muita coisa vem acontecendo em outras questões ligadas à corrupção. A polícia, a cada dia, vem apertando o cerco a muitos ministros e ao próprio Netanyahu, inclusive a sua esposa, em questões de corrupção. E o jogo aqui pode mudar a qualquer momento. E se ele mudar, teremos novas eleições, eleições que podem ou não mudar o governo, porque a direita hoje está muito bem estabelecida. Na esquerda não existe um nome com o carisma que tem Netanyahu, e isso é um grande problema. Todos estão, nesse momento, buscando quem seria esse nome. Na nossa política aqui, como em todo mundo, existe um problema de egos. Nós somos um regime parlamentarista, ou seja, o primeiro da lista onde se vota no partido é aquele que seria, em caso de vitória, convidado a compor o governo. Então, é praticamente certo que se a polícia não apressar as suas investigações, Netanyahu deve ser novamente o líder do Likud para primeiro-ministro. E a nossa dúvida é quem seria o nome e o partido que poderia fazer frente ao Likud e compor um governo de centro-esquerda. Desde Hod Sharon, Mauro Nadvorny, um abraço para vocês.